E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas. E me digam, por que algumas pessoas sentem ânsia de vômito e até vomitam nos treinos de musculação ou em outras atividades físicas? No vídeo de hoje eu trago informações para tentar explicar essa situação. Se você se interessou por esse vídeo, estoura o like aí e a gente vê depois da vinheta, beleza? Bom pessoal, quando o nosso corpo está em repouso, a demanda energética e sanguínea é apropriada àquela situação. Mas quando se treina, o quadro se modifica e a demanda metabólica é várias vezes aumentada em oxigênio e sangue de acordo com a intensidade do treino em relação ao quadro de repouso, principalmente em treinos de alta intensidade na musculação. Nesse caso, o músculo trabalhado vai precisar de mais oxigênio, glicose, lactato, hidrogênio, entre outros. E o dióxido de carbono e lactato produzido durante o treino intenso terá que ser removido do músculo pela corrente sanguínea. Assim, vai precisar de uma maior demanda de sangue nesse momento em relação aos outros órgãos do corpo. Só para se ter uma ideia da diferença de circulação de sangue em repouso e em treino intenso, eu estou passando uma tabela de circulação sanguínea, onde estão os órgãos, o estômago, intestino, coração, rins, ossos, cérebro, pele e músculo, em porcentagem na condição de repouso e também durante o treino intenso. Que aí você pode notar onde tem uma grande diferença em porcentagem no fluxo sanguíneo. Por exemplo, na tabela de repouso, o músculo fica entre 15% e 20%, e o estômago entre 20% e 25%. E no treino intenso, o músculo fica entre 80% e 85% de irrigação sanguínea, e o estômago fica entre 3% e 5%. E também para disponibilizar o oxigênio para os músculos e depois retirar o gás carbônico, eu tenho que aumentar a quantidade de sangue circulante no músculo trabalhado, e quanto mais intenso for o treino, maior é a demanda energética para esse músculo. E assim, mais sangue precisa circular no local para levar oxigênio, hormônios, nutrientes e remover o gás carbônico e o lactato, que são produzidos durante o treino intenso, e o calor, entre outros. Porém, em uma situação onde o músculo está recebendo 85% do sangue e os outros órgãos vão ficar com uma quantidade bem menor de sangue, como por exemplo o estômago, que no repouso fica em uma quantidade boa de sangue, que quando se alimenta ele aumenta a sua demanda sanguínea para fazer o processo digestivo, que começa na mastigação, do duodeno, intestino, entre outros, e assim por diante. Mas para esse processo acontecer tem que se aumentar o aporte sanguíneo também. Por isso é importante saber o que comer e também quanto tempo comer antes do treino. Porém, em treinos intensos, a quantidade de sangue no estômago é diminuída de 25% para 3% durante o treino intenso. E dependendo do alimento que a pessoa ingeriu antes do treino, pode ser que essa digestão seja rápida, média ou lenta. Enfim, se o indivíduo se alimentou antes com alimentos sólidos de digestão lenta, eu preciso de uma quantidade de sangue razoável no estômago para fazer essa digestão. E quando assim eu inicio o treino de alta intensidade, a quantidade de sangue diminui nesses órgãos, no estômago, no caso, e vai para o músculo trabalhado. Assim, quando o estômago não tem uma quantidade de sangue suficiente para o processo digestivo, ele não vai reconhecer o conteúdo alimentar em seu interior. E a resposta natural quando o nosso corpo não reconhece o que está em seu interior e ele vê como um corpo estranho, ele vai expelir esse conteúdo. E aí vem a ânsia de vômito e o vômito em seguida para pôr para fora esse conteúdo desconhecido. Isso acontece durante ou depois do treino, com níveis intensos de treinamento.
Enfim, nessa situação, você deve perguntar para o seu aluno ou amigo que está treinando, né, o que ele comeu antes do treino, qual o tipo de alimento e em quanto tempo antes do treino ele comeu. E dar uma orientação alimentar para esse aluno, no caso, né, antes do treino, para que isso não ocorra novamente. E também outra estratégia é diminuir a intensidade do treino, porque esse já é um sinal que a intensidade está muito alta e você ir aumentando gradativamente a intensidade desse treino para o corpo ir se acostumando com essa intensidade nova. Que são mudanças simples que podem fazer a diferença nessa situação. Tudo isso acontece em função da redistribuição cardiovascular ou redistribuição do fluxo sanguíneo durante o treino intenso, que é uma redistribuição do fluxo de sangue de acordo com a demanda energética do músculo em treinamento, que recebe maior irrigação sanguínea, e os órgãos e outros músculos inativos ficam com uma menor irrigação sanguínea durante o treino. Uma outra explicação interessante é que em exercícios muito intensos a pessoa excede o seu limite anaeróbico, e quando isso acontece é gerado ácido lático como resíduo. E quando o seu limite é ultrapassado, também não é totalmente excretado pelo corpo. Aí ele se acumula nos músculos e, como consequência, vai para a corrente sanguínea, deixando assim o sangue mais ácido, fenômeno conhecido como acidose metabólica. E aí vem as náuseas, ânsias e vômitos em seguida, tentando expelir também esse resíduo. Outra coisa interessante é que isso não acontece só na musculação. Acontece em outros esportes como crossfit, judô, karatê, jiu-jitsu, corrida de longa distância, tudo que você exige muito do corpo e ultrapassa o seu limite anaeróbico, causando mais acidez no sangue e mudança da redistribuição sanguínea, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis. Então, se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal.